imagina uma praça italiana no século XV. Não há rádio, não há jornal, não há internet. A única voz que alcança milhares de pessoas ao mesmo tempo é a do pregador. E nessa praça, hoje, um homem franzino sobe numa tribuna improvisada. Ele usa hábito franciscano marrom, surrado de tanto uso, não tem nada de imponente. É baixo, magro, a saúde sempre foi fraca, mas quando ele abre a boca, a praça inteira para. Durante horas, ele fala sobre justiça, sobre paz, sobre a vaidade dos brasões e das guerras entre famílias. Fala sobre um nome que é maior do que qualquer título de nobreza, maior do que qualquer brasão de família. E no final do sermão ele ergue nas mãos uma tábua de madeira. Nessa tábua, um sol radiante pintado em cores vivas. No centro do sol, 3 letras: JHS, Jesus Hominum Salvator. Jesus, Salvador dos homens. A multidão se ajoelha. Muitos choram. E alguns, os que chegaram àquela praça carregando o orgulho dos seus brasões de família, saem de lá com uma decisão tomada. Vão substituir o brasão pelo símbolo do pregador. Esse homem percorreu a Itália inteira a pé. Pregou em praças, em campos abertos, em meio a guerras civis. Foi acusado de heresia 3 vezes. 3 vezes foi chamado a se defender diante do Papa. E nas 3 vezes saiu absolvido, enquanto seus acusadores saíam envergonhados. No fim da vida, o símbolo que ele carregava nas mãos estava em cada praça pública, cada palácio, cada fachada de casa da península. Ele não tinha exército, não tinha título de nobreza, não tinha poder político, tinha apenas a palavra de Deus. E essa palavra foi suficiente para mudar um continente. Esta é a história de São Bernardino de Sena. Bernardino nasceu em 8 de setembro de 1380, em Massa Marítima, uma pequena cidade da Toscana que pertencia ao território de Sena. A família era nobre. Os Albizeschi eram influentes, respeitados, com posição garantida na sociedade italiana da época. O pai era governador da cidade. Tudo indicava uma vida de privilégio e estabilidade, mas a sua vida mudou cedo, muito cedo. Aos 3 anos, Bernardino perdeu a mãe. Aos 6, perdeu o pai. Com 6 anos de idade, ele era órfão. Era a realidade da época. Mortalidade alta, famílias desfeitas, crianças entregues a parentes. Bernardino foi levado para Sena e entregue aos cuidados de 2 tias. Mas as tias de Bernardino eram mulheres de fé sólida e devoção discreta. Aquela devoção que não precisa de plateia, que não existe para ser admirada, que age em silêncio e forma o caráter de uma criança sem que ela perceba. Foi nesse ambiente que Bernardino cresceu. Estudou direito civil e canônico, como era próprio de um jovem da sua posição. Era inteligente, aplicado, com uma seriedade que chamava a atenção. Mas havia nele algo que transcendia a formação acadêmica, uma piedade que não era para aparecer, não era para a promoção pessoal. Estava dentro dele, fazia parte de quem ele era. Desde pequeno, ele gostava de montar pequenos altares e imitar os pregadores. Já era um ensaio. Em 1397, com 17 anos, entrou para a confraria de Nossa Senhora em Sena. Ninguém o obrigou. Ele escolheu voluntariamente se colocar a serviço dos mais pobres e dos doentes. Era preparo, era formação, era Deus organizando uma vida que se tornaria um instrumento em suas mãos. E chegaria, como sempre chega na vida dos santos, na forma de uma calamidade, a peste que voltava a assombrar Sena. No ano 1400, a peste voltou a Sena.
O hospital da cidade entrou em colapso. Pacientes chegavam mais rápido do que podiam ser atendidos. Os cuidadores adoeciam. Os que não adoeciam fugiam com medo. Faltavam mãos. Faltava coragem. Bernardino tinha 20 anos. Ele reuniu um grupo de amigos, outros jovens da confraria, e foram ao hospital. E ficaram. Por meses cuidaram dos doentes, limparam feridas, seguraram as mãos dos que morriam sem família por perto. Fizeram o trabalho que ninguém queria fazer, no lugar que nenhum jovem queria estar. A epidemia durou até o fim daquele ano. Quando terminou, a maioria dos companheiros de Bernardino havia morrido. Ele sobreviveu, mas saiu do hospital diferente de como entrou. O corpo ficou marcado para sempre. Uma saúde que nunca mais seria robusta, que faria com que cada pregação fosse uma vitória sobre a sua própria fragilidade física. Mas havia algo que o corpo exausto não conseguiu levar. A certeza de que havia encontrado algo muito maior do que sua própria vida. Em 1402, Bernardino entrou para os franciscanos. Em 1404, foi ordenado sacerdote franciscano e então começou a pregar. Nas praças, nas cidades, nos campos abertos, diante de multidões de milhares de pessoas. A Itália que Bernardino percorria a pé era um continente em guerra consigo mesmo. Era uma guerra de guelfos contra gibelinos, facções políticas que há gerações se matavam, famílias nobres com rivalidades transmitidas de pai para filho como veneno de geração em geração. Sobre tudo isso pousava a corrupção, a usura, o jogo, a imoralidade pública. Bernardino percorria essa Itália a pé, com um companheiro franciscano, o irmão Vicente, seu enfermeiro e amigo, e com uma tábua de madeira nas mãos. A tábua tinha um sol radiante pintado em cores vivas. No centro do sol, as letras JHS. Jesus, Hominum Salvator. Jesus, Salvador dos homens. A pregação de Bernardino não era suave. Ele censurava os vícios dos cidadãos e atacava as injustiças dos poderosos. Em algumas cidades, livros imorais e objetos de jogo eram trazidos para a praça e queimados publicamente, não por imposição, por conversão. E muitos substituíam os brasões das suas famílias pelo símbolo do nome de Jesus. Por onde ele passava, as cidades se pacificavam. Por conversão à fé cristã. O sucesso de Bernardino incomodou. Sempre incomoda. Quando uma voz começa a mover multidões, os que lucram com o silêncio dessas multidões começam a se agitar. E na Itália do século XV, havia muita gente que preferia que o povo ficasse dividido, de olhos nos brasões das famílias, e não no nome de Jesus. Então vieram as acusações. Heresia. Aquela palavra que no século XV não era apenas um insulto teológico. Era uma arma. Podia destruir a reputação de um homem, afastá-lo do ministério, condená-lo. A acusação. Bernardino estaria desviando a fé do povo para um símbolo criado por ele. 3 vezes Bernardino foi denunciado ao Papa. 3 vezes foi convocado a Roma para se defender pessoalmente. A primeira vez foi diante do Papa Martinho V. Bernardino chegou sem advogados, sem articulação política, sem suporte de nenhuma grande família. Chegou com sua doutrina e com a clareza de quem não tem nada a esconder. Apresentou tudo. Respondeu cada questão. O Papa examinou tudo com cuidado e reconheceu que a doutrina de Bernardino era pura, sólida, completamente alinhada com o ensinamento da Igreja. E o absolveu. Mais do que isso, ofereceu a Bernardino o bispado de Sena, um cargo, um título,
uma posição de poder. Bernardino recusou. Recusou com respeito e sem hesitação. Não havia chegado até ali para ganhar um título. Havia chegado para limpar o seu nome e voltar ao trabalho. O trabalho era pregar. O trabalho era a estrada, a praça, a multidão. Saiu de Roma e voltou às praças. A segunda e a terceira acusações seguiram o mesmo caminho. Cada vez, os acusadores saíam mais envergonhados. Havia em Bernardino algo que seus inimigos não conseguiam destruir: a serenidade de quem prega em nome de Jesus. E Jesus não dependia dele para continuar existindo. Bernardino tinha a fé e a verdade do seu lado, e coragem suficiente para apresentá-las sem disfarces. Bernardino pregou sem respeitar o limite que sua fragilidade física estabelecia. As caminhadas constantes, os jejuns prolongados, a fraca alimentação, o pouco repouso, décadas de missão cobraram o preço no corpo. Um corpo que já havia saído fragilizado da epidemia de 1400, acumulando o desgaste de uma vida que não conhecia pausa. Mas ele não parava. Pregou doente. Pregou exausto. Pregou quando o irmão Vicente, seu companheiro inseparável, que o acompanhava como enfermeiro há décadas, já mal conseguia mantê-lo de pé entre um sermão e outro. No final da vida, embarcou em uma última missão: percorrer o reino de Nápoles. Pregou 50 sermões nessa jornada. Em 20 de maio de 1444, Bernardino chegou a Áquila. Não tinha forças para continuar. Deitou-se e não se levantou mais. Morreu naquele dia, no convento franciscano da cidade. Tinha 64 anos. A única coisa que o fez parar de pregar foi a morte. Só depois de ter pregado até o último fôlego. 6 anos depois, apenas 6, em 1450, Bernardino foi canonizado pelo Papa Nicolau V. Uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja Católica. Mas o legado de Bernardino não estava só nos altares. Estava nas fachadas, nas praças, nas igrejas. O símbolo do sol com as letras JHS havia se espalhado de forma irreversível por toda a Itália. Com o tempo, o símbolo JHS foi adotado pela Companhia de Jesus, os jesuítas, como seu próprio emblema. E a partir daí, se espalhou por cada canto do mundo onde os jesuítas chegaram. Você já viu esse símbolo? Está em crucifixos, em altares, em fachadas de igrejas em todos os continentes. Talvez esteja em sua casa. Veio de um homem que andou a pé pela Itália com uma tábua nas mãos. São Bernardino é hoje patrono dos publicitários e dos comunicadores, daqueles que levam mensagens ao mundo. Ninguém na história comunicou uma mensagem com mais clareza, mais persistência e mais resultado do que ele. Uma palavra, 3 letras, uma vida inteira a serviço da fé cristã. Há uma frase de São Bernardino que atravessou 6 séculos intacta. Ele a disse num sermão numa daquelas praças italianas, diante de milhares de pessoas, quando o corpo já doía e a voz já custava mais do que custava antes. A frase é esta: o nome de Jesus é a luz dos pregadores, porque ilumina os que anunciam e os que ouvem a sua palavra. Ele tinha fé no que dizia e praticava em cada passo que dava, em cada praça que entrava, enfrentando cada acusação sem se dobrar, em cada vez que recusou cargos e títulos. Não pregava para ser lembrado, pregava para que Jesus fosse lembrado, e conseguiu, de uma forma que ele mesmo não poderia ter imaginado. Pense nisso. Um homem que morreu em 1444, numa cidade do interior da Itália, sem exército, sem fortuna, sem poder político.
Um homem que recusou cada cargo que lhe ofereceram, que passou a vida a pé, com um companheiro enfermeiro ao lado, carregando uma tábua de madeira com o nome de Jesus. Esse homem fez com que a mensagem de fé por trás de 3 letras estivesse presente hoje em igrejas em todos os continentes. Fez com que o nome de Jesus que ele tanto pregou continue sendo anunciado aqui, agora, para você. Isso é o que acontece quando uma vida é colocada a serviço de algo maior do que ela mesma. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Se esta história tocou você, ajude a levar adiante. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Cada inscrição faz com que mais pessoas encontrem essas histórias que o tempo quase apagou, mas que servem de exemplo até hoje. E conta nos comentários. Bernardino recusou o bispado, recusou o título, recusou tudo que lhe ofereceram. Escolheu permanecer na sua missão divina, na sua fé. Você já teve que levar a mensagem de Deus a alguém ou a algum lugar e acabou pagando por isso? Já precisou escolher entre a sua comodidade, o seu conforto e o que sentia que deveria ser feito? O que era o seu verdadeiro chamado? O que você fez? Conta nos comentários.